paz do bom Deus seja com você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula hoje será: de onde veio a Bíblia? Vamos orar para começar a nossa aula de hoje? Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é luz, ela é caminho e ela nos conduz para as melhores decisões que devemos tomar. Obrigado porque estamos mais uma vez diante da tua presença e agora vamos aprender a origem da tua palavra até os nossos dias e que essa aula possa nos ajudar a crescer bastante no conhecimento da tua palavra, ó Deus. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, para iniciar nossa aula, eu vou colocar aqui do lado uma imagem que eu quero saber se você consegue dizer o que significa essa imagem. Muito bem, é isso mesmo. Se trata de um manual de instrução. E esse manual ele serve para quê? Para que a gente possa manusear algum aparelho eletrônico ou até mesmo pode ser uma bula de remédio que vai nos orientar de como tomar um remédio corretamente. Ou talvez seja um manual de como brincar um videogame, fazer um jogo. Então, todos esses manuais, eles servem para nos dar uma orientação. Isso é para que serve o manual. Mas se eu falar para vocês que nós temos um manual que foi dado por Deus, que manual vocês iriam procurar o manual de Deus? Vocês acham que ele está onde? Se você respondeu Bíblia, está correto. A Bíblia é o manual que Deus nos deu para que a gente possa viver corretamente segundo os seus princípios e segundo os seus mandamentos. É uma coisa muito simples. Só basta nós obedecermos o que está escrito aqui. Tem muita gente que até duvida se a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Tem muita gente que comete muitos erros por não conhecer a palavra de Deus. E você? Você conhece a palavra de Deus corretamente? Você sabe o que tem aqui dentro desse livro? Eu tenho uma Bíblia aqui nas minhas mãos e você tem uma Bíblia também nas mãos de vocês aí na sua casa. Mas, de onde veio a Bíblia? Como ela foi formada? Como a Bíblia chegou até a gente? Eu te convido a participar dessa aula, de onde veio a Bíblia. A gente já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela também pode ser conhecida como livro sagrado, testemunhos da lei, a lei de Deus e tantas outras expressões que algumas pessoas usam para se referir à palavra de Deus, que é a Bíblia. Mas se a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, foi o próprio Deus quem a escreveu? Será que Deus escreveu a Bíblia e soltou ela do céu toda prontinha para cair aqui na terra e a gente poder usar como um manual de instrução? Não, não foi assim. Tudo começou há muito tempo atrás, logo com um dos primeiros escritores da palavra de Deus, que a gente vai chamar de Moisés. Moisés é intitulado a Moisés o primeiro escritor da palavra de Deus, porque ele escreveu os 5 primeiros livros que nós temos na Bíblia, que no caso é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que também esses 5 livros podem ser conhecidos como Torá, ou livros da lei, mas a gente deixa para estudar isso um pouquinho mais adiante, talvez até na próxima aula. Eu não vou me deter nisso, mas quero me deter que a forma como a Bíblia começou a ser escrita foi há muito tempo atrás, só para vocês terem uma ideia. Deus não escreveu a Bíblia, porém, presta bem atenção, porém, ele escolheu
mais ou menos umas 40 pessoas para que escrevessem a palavra de Deus. Essas pessoas, esses mais ou menos 40 escritores que escreveram, eram pessoas semelhantes a nós. Eram pessoas igual a gente, tinham mesmos sentimentos, sofriam, tinham dores, tinham frustrações, tinham alegrias, tinham tristezas. Então eram pessoas iguais a gente. Só que tinha um diferencial dessas pessoas para a gente. Eram pessoas que entregaram a sua vida nas mãos de Deus. E Deus, através do Espírito Santo, usou essas pessoas para que eles escrevessem aquilo que Deus queria, para deixar para a nossa geração hoje como um manual de instrução. Um manual que vai nos dar orientação sobre o que devemos fazer. Agora, sabe qual é a parte mais legal dessa história? Deus não escreveu. Ele agora escolhe mais ou menos umas 40 pessoas. Mas o autor da ideia, quem é? O próprio Deus. Porque Deus, ele usou o Espírito Santo para que orientasse, iluminasse e fizesse com que eles escrevessem segundo aquilo que Deus queria. Então, o autor da palavra de Deus, da Bíblia, é o próprio Deus. Mas os escritores foram mais de 40 escritores em diferentes tempos. Tá certo? Eu vou dizer agora para você o tempo que levou para que a Bíblia pudesse ser escrita. Eu estou te falando o tempo entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Vamos imaginar aí o tempo que levou para que todos esses livros fossem escritos. E vamos lá, continuando. Quanto tempo levou para que a palavra de Deus, a Bíblia, fosse escrita? Você poderia imaginar um período de tempo? Pensa aí um tempo na sua mente. Pensou? Vamos lá. Se você pensou em 50 anos, errou. Se você pensou aí em 200 anos, também errou. Se você pensou aí em 500 anos, ainda não acertou. Se você pensou em 1000 anos, ainda errou. Não acertou ainda. Se você pensou em 1500 anos, chegou perto. Agora, se você pensou aí em 1600 anos, você acertou. Esse foi o período de tempo que levou todos os escritores a escrever a palavra de Deus segundo a orientação do Espírito Santo. Sabe o que é legal? Nesse intervalo de tempo aí de 1600 anos, que foram pessoas, alguns, tem que lembrar, alguns viveram de forma contemporânea, em regiões até um pouco distantes, mas eram contemporâneos e às vezes nem se conheciam pessoalmente e escreveram a mesma linha de pensamento, porque o autor era o próprio Deus, que eles eram instrumentos do Espírito Santo nas mãos de Deus. Então, cada autor viveu em um tempo determinado e morreu, e deixou a escritura para a geração seguinte. E dessa forma, num período de 1600 anos, a Bíblia foi formada em livros que eram guardados naquela época em rolos de tipo couro, certo? Ou papiro para alguns, e eram guardados em recipientes de cerâmica lacrados para que não se estragassem. Então, esse material foi guardado por anos, até que chegou na formação dos 66 livros que nós temos hoje,
que é a palavra de Deus. E como esses livros chegaram até a gente? Através de uma profissão que era de pessoas que copiavam. E o nome dessa profissão na Bíblia se chama escriba. Escriba, certo? É o nome desse profissional. O que é que ele deveria fazer? Ler minuciosamente o que iria copiar, ter total atenção e copiar na mão, gente, olha, é na mão. Não tinha computador, não tinha máquina de datilografia, que era uma coisa que nem existe mais, não tinha tablet, não tinha celular, não tinha nada disso, não tinha nem impressora, não tinha nada dessas coisas. Era tudo feito na mão. E eles copiavam com muito cuidado. E ainda mais, no final, eles contavam a quantidade de letras que tinham no texto original e na cópia para saber se de fato estava correto. Letra por letra. Se tivesse algum erro, por menor que fosse, eles destruíam a cópia e faziam ela novamente do zero. Eles não faziam nem a rasura. Ah, vou passar aqui uma borracha, vou passar um branquinho aqui e vou escrever por cima. Nada disso. Eles destruíam a cópia e refaziam ela novamente. Isso para quê? Para que a gente tenha segurança hoje de o que a gente está lendo foi realmente o que Moisés escreveu, foi realmente o que Davi escreveu nos seus salmos, foi realmente o que Isaías escreveu no livro de Isaías, foi realmente o que Miqueias escreveu, que a gente lê no livro de Miqueias, e tantos outros personagens da Bíblia que escreveram. Isso era para que a gente tivesse fidelidade na Escritura e confiasse que ela realmente é verdadeira. Vê que trabalho desses profissionais copistas. Dá para entender? À mão. À mão. E o tempo que a Bíblia levou? 1.600 anos. É muita coisa para a gente aprender sobre ela. É impossível a gente saber ela completamente decorada. Mas a gente pode memorizar versículos da palavra de Deus. Já pensou em você memorizar durante um ano um versículo por semana? Quando terminar o ano, quantos versículos você terá na sua mente? 52. Vê que legal. 52 versículos em um ano. E se você passar 5 anos memorizando a palavra de Deus, quantos versículos você vai ter? É só calcular. 52 vezes 5. Vamos lá, calcular aqui de cabeça. 52 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Então vai sobrir 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Então vai dar o quê? 270 versículos que eu posso memorizar em 5 anos. Vê que maravilha. Você guardar no seu coração 270 versículos. Tem um salmo que muitos já sabem, que é: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Vê que maravilha. Guardar a palavra de Deus dentro da gente, aprender a não pecar contra Deus. Quer dizer, evitar o pecado, evitar pensar o que não agrada, evitar falar o que não agrada e evitar fazer o que não agrada a Deus. Tá vendo como é bom a gente começar agora a ter mais cuidado com a palavra de Deus? Mas isso não é só, tem mais coisa. Vamos ver o que a gente vai ainda aprender hoje sobre a palavra de Deus? Sabe o que é interessante?
ainda hoje, na época de hoje, tem gente que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Duvida de que ela realmente seja verdadeira, seja 100% fiel. Tem pessoas que duvidam. E como eu posso garantir que a Bíblia realmente é 100% fiel? Porque a própria Bíblia responde isso. Vejamos o que diz lá em Salmo 119, versículo 160. Todas as tuas palavras são verdadeiras. Os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Se lembra que eu falei para vocês que a Bíblia levou um intervalo de tempo aí de 1.600 anos? Nesses 1.600 anos foi escrito o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é um código de leis, de ética, de princípios, para que o povo de Israel, o povo de Deus, e nós, nossa geração também, pudéssemos viver corretamente, seguindo os princípios e os exemplos deixados aqui, para que a gente tenha uma conduta fiel e correta diante de Deus e diante da sociedade. Mas também o Velho Testamento dizia assim, digamos, para um futuro presente. Dizia, olha, Deus vai mandar o Messias. O Messias é Jesus Cristo. Então, tinha várias profecias, que daqui a pouco eu vou explicar para você o que é isso, profecia. Tinha várias profecias dizendo, Deus vai enviar o Messias. Quando chegar no período do Novo Testamento, as pessoas que escreveram o período do Novo Testamento vão responder à profecia do Velho. O Messias chegou. E o mais interessante, essas pessoas do Novo Testamento não são as mesmas pessoas do Velho Testamento, porque era um ciclo de vida. Os escritores nasciam, eram convocados por Deus, eram inspirados por Deus, através do Espírito Santo, e escreviam. Mas depois que terminava o seu ciclo de vida, eles morriam naturalmente, porque eles eram semelhantes a mim e a você. Como eu já falei, eles tinham semelhanças entre eu e você. Eles ficavam tristes, eles ficavam alegres, se levassem uma topada doía, assim como acontece com a gente. Coisas normais do ser humano. Só que no Novo Testamento, quando eles vêm falar de algumas coisas do Velho, se encaixam perfeitamente. Isso é uma prova de que a Bíblia é verdadeiramente 100% segura. É a palavra de Deus, porque o autor é um só, como eu já falei, o próprio Deus. Ele é o idealizador, ele é o autor. Só que ele usou 40 escritores diferentes num intervalo de quanto tempo? 1.600 anos. Isso é só para a gente ter um panorama do que é a Bíblia. E a gente agora começa a entender um pouco de onde a Bíblia veio. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu espero que sim. Porque se não tiverem, manda alguma mensagem para mim, faz algum comentário, para que eu possa até repetir a aula se for necessário. Mas o importante é que a gente possa hoje entender de onde a Bíblia veio. Vamos lá. Eu disse para vocês que eu ia falar sobre profecia. Pronto, eu vou explicar agora o que é profecia. Profecia é o ato de uma pessoa profetizar algo que vai acontecer no futuro. Dentro do contexto bíblico, existem várias profecias. E muitas delas já foram cumpridas e algumas ainda vão acontecer. Mas no tempo certo, determinado por Deus. A gente tem que entender um pouquinho disso agora. Mas vamos pegar o exemplo de um profeta. O nome desse profeta se chama Isaías. Ele tem um livro
que tem 66 capítulos, igual ao número de livros da Bíblia, 66. Então, Isaías, boa parte do seu livro, fala de uma profecia que vai acontecer muito tempo depois. Mais ou menos, eu acredito, 700 anos depois que Isaías escreveu, a profecia foi realizada, e em detalhes. Isaías escreveu sobre a vinda do Messias. Você sabe o que é Messias? Messias é Jesus Cristo, o prometido de Deus para remir o povo dos seus pecados, quer dizer, resgatar o povo do lamaçal do pecado para levar o povo a ter comunhão novamente com Deus. Esse é o Messias, Jesus Cristo. Então, Isaías escreve sobre Jesus, dizendo o local onde ele iria nascer, e aconteceu de acordo com a profecia. José, que era o pai, e Maria sabiam os detalhes? Acredito que não, mas se realizou de acordo com o que Isaías escreveu. O sofrimento de Jesus ser levado à cruz, Isaías descreveu. Será que Jesus procurou copiar aquilo ali? As circunstâncias do sofrimento de Jesus foi de acordo com o que Isaías escreveu. Então, isso leva à credibilidade, quer dizer que a Bíblia é 100% verdadeira. Ela é fiel. Mas não só as profecias foram cumpridas. Muita coisa mais a Bíblia até explica. Coisa que até a ciência hoje comprova. Mas a Bíblia já tinha algumas respostas e as pessoas não deram crédito. Vamos ver alguns pontos aí que a Bíblia já falava, o que a ciência diz hoje? Uma coisa bem interessante que a gente precisa saber também. Sabia que alguns cientistas já deram alguns estudos em universidades e comprovaram cientificamente que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdadeira? Alguns cientistas já provaram com teses em doutorados na ciência que a Bíblia é 100% verdadeira. Já outros tentam negar isso, mas existem cientistas que provam isso. Tem um versículo lá em Jó, capítulo 26, versículo 7, que fala sobre a gravidade. Vejam só o que é que diz aqui, na minha versão. Deus estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele está falando nesse contexto aqui que o planeta Terra está sobre o nada, sobre a gravidade. Quando você já viu algum filme de planetas todinho, ou já viu alguma imagem de algum satélite mostrando a foto do planeta Terra, ela está sobre o nada. É a gravidade. Ela anda ao redor do Sol. É o sistema solar e o sistema de gravidade que faz com que a gente tenha essa rotação e esse percurso. A Bíblia falava já sobre gravidade. Isso é só uma base. Tem mais coisas, eu vou contar para vocês. Vamos ver esse outro versículo que fala aqui. Vejamos que a Bíblia também fala sobre o formato do planeta Terra, que é redondo, ou meio oval, né? Como a gente já leu em alguns livros. Isaías 40, 22 diz o seguinte: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortinas e os desenrola como tenda para neles habitar. Veja o que Isaías está dizendo. Ele está assentado sobre o globo da terra. Comprovação. Tem gente ainda que acredita até que a terra é plana e ela não é esférica. Dá para entender isso? São as pessoas
cada um, né, busca o seu entendimento. Nós temos o privilégio de buscar entendimento na palavra de Deus. Lembra daquela imagem que eu mostrei logo no início do manual? Pois é, a Bíblia é o nosso manual de instrução, porque ela nos dá uma orientação para fazermos o que é correto, aquilo que agrada a Deus. Tem mais um versículo que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver? Olha bem esse versículo que eu vou ler agora para você. Do que ele está falando, e já é uma comprovação mais do que científica. E as respostas saem cada vez mais um resultado científico e comprova que a Bíblia já sabia há muito tempo atrás. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 22, que diz o seguinte: Eu aumentarei muito os descendentes do meu servo Davi e os sacerdotes da tribo de Levi. Aumentarei tanto que será tão impossível contá-los, como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. Olha o que está dizendo aqui, gente. Como é impossível contar as estrelas do céu. Já saíram várias comprovações científicas que é impossível contar as estrelas do céu. A Bíblia já falava isso há muito tempo atrás. Isso é uma prova das tantas outras provas que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Existe um livro de um autor que eu gosto muito. O nome do livro é Mais do que um Carpinteiro. Ele é pequenininho, dá para ler rapidinho. E esse autor, ele um dia foi pesquisar sobre a morte de Jesus. E ele não era crente naquela época. E ele dizia: eu vou investigar, vou comprovar e vou dizer que a morte de Jesus era uma mentira. Veja só, ele foi com um propósito. Ele investigou, ele comprovou que a morte de Jesus é verdadeira. E hoje ele, o próprio autor, ele se converteu, escreveu vários livros. Tem muitos livros, além desse do que ele escreveu, que é o Mais do que um Carpinteiro. E ele hoje deu vários testemunhos. Eu não sei nem se, na verdade, se esse autor ainda está vivo, mas ele se tornou um cristão e defendeu a palavra de Deus com muita força, dizendo que ela é verdadeira. Muita gente tenta fazer com que a Bíblia seja um livrinho de história, mas não consegue. Sabe por quê? Porque ela é 100% verdadeira. Vamos recapitular algumas coisas que a gente viu hoje. A Bíblia, de onde ela veio, né? É o título. Mas vamos recapitular. Quantos escritores? 40. No mínimo aí. A gente tem 40 escritores. Quem é o autor? O próprio Deus. Quantos livros a Bíblia tem? 66 livros. E, coincidentemente, o livro de Isaías também tem 66 capítulos, que é um livro que fala muito sobre a vinda de Jesus Cristo. E isso 700 anos antes de ele nascer. O que mais? O tempo que a Bíblia foi escrita, 1.600 anos. Olha quanta informação a gente tem agora. E você? Sabendo dessas novas informações, você cuida muito bem da sua Bíblia? Ou você deixa ela jogada em qualquer lugar? Ou você não abre ela para ler? Tá vendo? São algumas perguntas que algumas pessoas precisam dar uma boa resposta aí para saber. Será que você cuida muito bem da sua Bíblia? É uma delas. Eu cuido muito bem da minha Bíblia. Apesar que eu não só tenho essa não, eu tenho mais outras 4 Bíblias. Eu tenho algumas versões diferentes porque eu gosto muitas vezes de variar
o tipo da versão diferente. Mas hoje a gente tem a Bíblia no celular, hoje a gente tem a Bíblia num tablet, hoje a gente ainda tem a Bíblia escrita. Mas olha, tem muita coisa que a gente pode aprender sobre a palavra de Deus. Essa só foi a nossa primeira aula. Vamos esperar a próxima? Eu vou te contar qual vai ser o tema, só para você ficar com a aguinha na boca, tá joia? A nossa próxima aula será as versões da Bíblia. As versões. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês a origem da língua dela, certo? Tanto do Velho como do Novo Testamento e as versões que existem hoje no mundo. Vocês se lembram da aula anterior de William Carey, quando eu falei que ele conseguiu traduzir a palavra de Deus para mais de 26 idiomas? 26 idiomas. Quer dizer, quantas versões a palavra de Deus não alcançou lá na Índia? E aqui? Quantas versões? Tem inglês, tem português, tem japonês, tem coreano, tem russo, tem chinês. Ou, chinês não, mandarim. Tantas versões existem da palavra de Deus. E elas estão espalhadas sobre o planeta. Mas isso a gente deixa para a próxima aula. Para hoje ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês algumas atividades propostas para que você possa fazer. Se você tem uma impressora em casa, legal, você vai poder imprimir e responder. Se não, eu vou deixar também um link na descrição do vídeo, tá certo? Onde eu vou fazer um Google Forms e você pode responder para mim esse formulário. E através do formulário eu vou lhe dar as respostas corretas que você respondeu. Olha, vai ser muito legal essa nova série de estudos sobre a palavra de Deus. E eu conto com vocês. De hoje por diante, não vamos soltar e vamos aprender junto sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.